Estamos fazendo mais um programa Café para Despertar. E hoje nós vamos conversar com três coautores maravilhosos desse livro, Além das Barreiras, o Poder da Transformação, que eu tive a honra de coordenar. Então, eu vou pedir para cada um que se apresente e depois a gente vai fazer uma rodada e cada um vai falar da sua experiência sendo coautor, escrevendo capítulos desse livro. Então, vamos começar aqui com Patrícia, se apresente, nome, o que faz. Olá, eu sou a Patrícia. Hoje eu sou professora de inglês em tempo integral, né? Mas já passei aí por alguns outros capítulos nessa jornada profissional. E é exatamente essa história que eu conto no livro, né? E acho que é isso. Depois a gente vai falar mais sobre o livro. Jailson. Olá pessoal, meu nome é Jailson Lima, eu sou analista de governança de TI e fui convidado pela doutora para escrever um capítulo desse livro, o qual eu amei e estou aí. Boa noite, pessoal, ou bom dia, né, Café para Despertar. Eu sou Ana Verônica, eu sou psicóloga clínica ocupacional e também fui convidada pela doutora Silvia para contar uma história, e essa história está no livro. E eu sou a doutora Silvia, como a maioria me chama. Eu sou médica, tenho algumas especializações, mas também trabalho com desenvolvimento humano. E tive a honra de ser convidada pela livraria, pela editora Lisboa, para coordenar este livro. E quando eu fui convidada, foi dado o direito de escolher o tema. E eu escolhi transformação. Por que transformação? Porque transformação é uma coisa contínua da vida da gente. A gente sempre está se transformando, desde que a gente é concebido até a morte. A gente passa por várias fases de transformação, não só na questão biológica, mas na questão de personalidade, na questão de crescimento, desenvolvimento profissional, enfim. E eu achei que esse tema ia ser muito abrangente e as pessoas que eu conhecia, que eu podia convidar para me auxiliar a escrever este livro, estariam aptas a falar sobre as suas transformações pessoais, transformações profissionais, enfim, o livro é um livro com histórias reais de todas as formas, tanto da forma pessoal e profissional, ou às vezes pessoal e profissional, e histórias que foram contadas de outras pessoas, experiências profissionais que os autores tiveram com outras pessoas. E aí, nisso, falando no tema transformação, eu queria perguntar para você, Patrícia, como foi escrever esse livro? Como foi falar sobre a transformação na sua vida? Eu acho que foi uma catarse, assim, né? Eu lembro que quando nós conversamos, que você me chamou, e eu estava em dúvida que história que eu vou contar, o que eu conto. E foi no momento que justamente nós nos conhecemos, né? Que a nossa vida estava passando por diversas transformações. E escrever esse livro foi um momento de fechamento de ciclo, né? Que ele me mostrou exatamente que aquela decisão que eu tinha tomado há cerca de, agora já mais de um ano, foi certa, era o que eu esperava e não foi fácil. Eu acho que quando a gente fala de transformação, a gente tem que lembrar que não é fácil, né? Toda transformação tem uma dor com ela. E eu acho que essa é a única certeza que a gente tem da vida, né? A transformação vai vir, a gente queira ou não. Mas para onde que ela vai nos levar, eu acho que ali a gente consegue controlar um pouco. Então, escrever sobre a minha transição de carreira foi muito importante para mim, porque foi um fechamento de ciclo e foi tão interessante porque a gente volta em tanta coisa que a gente às vezes esqueceu, né? Tanto que o meu capítulo se fala, né? A coragem de dizer sim aos seus sonhos antigos. Às vezes a gente esquece de uns sonhos da gente e foi maravilhoso. Resumindo. E o que eu acho mais interessante na história da Patrícia é que, normalmente, pelo menos os meus clientes de coach, eu tive dois casos, né?
professoras que querem fazer transição de carreira, querem deixar de ser professora e abraçar outra profissão. Tive 2 clientes desse jeito. E que as 2, graças a Deus, com o auxílio do processo de coach, mudaram de carreira. E da Patrícia foi justamente ao contrário, né? A gente fazia processo de coach, porque ela é coach também, e a gente estudou junto. Então, era eu e mais outra coautora, a Camila, que mora na Austrália. Nós 3 fazíamos processo de coach 6 horas da manhã, por conta do horário da Austrália. Né? E cada um tinha o seu objetivo de transformação, de mudança. E o dela era justamente esse, de mudar para se tornar professora de inglês. E isso parece estranho às vezes, né? Como é que você vê isso? De você, ao contrário dos outros que querem deixar de ser professora para ser outra carreira, para abraçar outra carreira, e você foi justamente ao contrário. Como é que você fala disso? Então, eu estava até conversando e pensando nesse tema. Eu acho que tudo começou naquele momento ali da nossa vida, que foi justamente a gente se conheceu fazendo um curso de desenvolvimento pessoal, conhecendo o coaching levado a sério, o coach que faz a diferença na vida das pessoas, e ali a gente começou a ver fazendo mudança na nossa vida, né? E se a gente não se conhecer, se a gente não tirar um tempo para pensar para onde que a gente está indo, onde que a gente quer ir, a gente consegue facilmente levar a vida no automático, né? A gente leva a vida no automático porque o boleto continua chegando, exatamente. O boleto continua chegando, o seu trabalho continua ali e tudo a gente consegue levando assim. E a partir do momento que a gente tira um tempo para se questionar, para conversar um pouquinho mais com a gente mesmo, né? Porque o coach é isso, né? A gente faz uma pergunta poderosa para a pessoa conversar com ela mesma, para a pessoa tirar aquilo dela, o melhor dela. Então, naquele momento ali, eu comecei a me questionar, né? Se era realmente o que eu queria, continuar na carreira jurídica ou não, para onde que eu estava indo. E pode parecer muito na contramão, né? Mas foi naquele momento que eu encontrei o propósito do que eu queria, né? Eu já advoguei há mais de 10 anos e a profissão de professora de inglês sempre foi o meu hobby. Então, eu já tenho mais experiência enquanto professora do que enquanto advogada, porque eu já era professora desde os meus 19 anos, então 13 anos, mais de 13 anos de carreira aí. Mas a partir do momento que a gente começa a ver que aquilo que às vezes é um hobby, aquilo que às vezes a gente está usando só para dar aquele gás, você fala assim, poxa, e se eu der um pouco mais de foco naquilo ali, né? Para onde será que vai? Até onde chega? De útil ao agradável. Exatamente. Mas se a gente não, eu acredito que se a gente não tirar esse tempo para se questionar, não tirar esse tempo para pensar sobre, a gente vai levando tudo muito no automático. E a vida vai passando. Excelente. Bom, Jailson, Vamos lá. como foi para você essa experiência de escrever? Eu sei que você já tinha participado de um outro livro, mas já dentro do seu trabalho mesmo, né? Falando de gestão, falando de produtividade. E esse foi uma outra pegada, né? A gente falou mais sobre as transformações pessoais, as mudanças. Como é que foi isso para você escrever sobre você? Me fala aí um pouco sobre o seu capítulo, a sua experiência. Bem, é desafiador. Essa é a palavra que eu encontro, né, para descrever muito bem como é que foi todo esse processo. Não é fácil, assim como ela estava me falando, você identificar o que te tocou, qual foi o momento de transformação que você viveu e que te fez chegar até onde você está. É fácil a gente lembrar, né, de tudo, mas é muito difícil a gente escrever sobre isso. Existem detalhes que ficam guardados na nossa memória, que só quando você está colocando no papel é que você relembra. E às vezes dói, às vezes traz alguns momentos de felicidade também, porque você passou por dificuldade. No caso da história que eu estou trazendo, é uma história verídica, a minha história.
Eu uso outro nome, né, um pseudônimo, mas Usa a terceira pessoa? uso a terceira pessoa, mas é a minha história. Então, é uma história de alguém que batalhou muito para chegar onde está agora. E enfrentou de tudo, inclusive a questão de preconceito, por ser nordestino, por conta do sotaque, não era bem visto. Então tem todo um processo, e quando você começa a escrever sobre isso, como eu falei para vocês, dói. É diferente, por exemplo, antes eu escrevi o outro livro sobre gestão, que é a minha área de atuação, né, que eu trabalho como consultor de empresas, onde eu ajudo empresas a se alavancarem seus negócios. E quando você vai escrever sobre como você fala assim, como é que eu me alavanquei? Como é que foi a minha vida? Como é que foi a minha alavancagem pessoal? E foi muito desafiador mesmo esse trabalho. Penso que o que eu escrevi não foi o todo, né? Tem muitos detalhes que não couberam na quantidade de caracteres que eram necessárias para o livro. Se eu tivesse que realmente escrever uma história com a riqueza de detalhes que eu tenho na minha memória, daria um Os livro 20 completo. capítulos? Eu acho que seria o livro completo, mas eu penso que ele traz, principalmente, ele demonstra para as pessoas que é possível. E esse livro, quando você me convidou para ser coautor dele, meu objetivo foi esse. Eu quero mostrar para as pessoas que, independente dos desafios que elas passam, das dificuldades que elas vão enfrentar ao longo da sua vida, é possível, mas você precisa perseverar, porque as coisas não serão fáceis, não são fáceis e, consequentemente, podem trazer resultados positivos e às vezes negativos, mas às vezes os negativos trazem para você uma bagagem que você pode não utilizar naquele momento, mas no futuro você vai ver que tinha um motivo, tinha um significado e eles vão fazer toda a diferença na sua vida. E até o título do livro eu escolhi depois, eu sempre colocava assim, o tema do livro é transformação. Eu falava para todo mundo, gente, falem de transformação. Mas ele não tinha um título. O título eu só escolhi depois que eu li todos os capítulos que eu fui recebendo, e é exatamente essa questão, além das barreiras, o poder da transformação. Por quê? Porque todo mundo, para se transformar, tem que superar muitas barreiras. São muitos desafios, seja lá o que for. Às vezes, que pode parecer fácil, como uma mudança de carreira, não é tão fácil assim. Assim como é muito difícil você ser uma pessoa de uma origem muito pobre, com muita dificuldade, com muita limitação, dizer, não, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer pós-graduação, eu vou ter um emprego bom. Isso não é fácil para quem está lá no interior, com dificuldade até para fazer o nível fundamental. Então, a escolha do livro foi baseada em todas as histórias que à medida que eu ia recebendo. Né? Então, todo mundo, como é o nome do livro? Mas, gente, não tem o nome do livro ainda. Né? Os coautores perguntavam, eu digo, eu quero que você fale sobre uma transformação, a transformação pessoal, a transformação profissional, ou alguma coisa que você viu em outra pessoa, ou que você participou, presenciou, enfim, fale de transformação, que depois a gente vê o título do livro. É interessante perceber como, durante o seu processo, existem pessoas, muitas pessoas que participam desse seu processo de crescimento. E você relembrar de como elas entraram na sua vida e o que é que elas fizeram para você galgar aquele degrau é muito satisfatório. Você consegue, inclusive, encontrar razões para não deixar de ajudar o próximo. Porque, às vezes, no mundo que a gente vive, né, quando a gente vê tanta injustiça, tanta coisa, tanto egoísmo, né, as pessoas pensando em si mesmo e não pensando no próximo, você começa a rever que para você chegar onde você chegou, você teve ajuda de outras pessoas. E é importante que a gente tenha essa autoavaliação. Esse livro, ele traz, não só na minha história, mas em todas as histórias, diversos personagens, e esses personagens são pessoas, são verdadeiras e que fizeram toda a diferença na vida de cada um dos autores que estão no livro. Essa obra é uma obra muito completa.
Quando eu recebi que é chamado de boneca, né, para a gente avaliar a nossa redação, e eu comecei a ler as histórias, eu fiquei apaixonado pelo livro desde imediato. Não que o outro que eu tenha feito, que eu escrevi, não tenha sido tão bom assim, mas o quanto ele é profundo em termos de conhecimento, de autoconhecimento. Inclusive, isso me trouxe a vontade de me desenvolver mais ainda nessa questão do conhecer do ser humano. Então, me aperfeiçoei também, assim, como a senhora, doutora Silva, nessa área de desenvolvimento humano, para que eu possa cada vez mais ajudar outras pessoas. Com certeza. Eu acho que o objetivo principal desses livros, da nossa escrita, é atingir as pessoas e ajudá-las. É porque, às vezes, quantas pessoas estão desesperançadas e acham que estão num lugar e que não podem sair, que não podem mudar, que não podem se transformar, ou até ajudar a transformação de outras pessoas, né? Da família, enfim. Então, esse propósito aqui desse livro foi fantástico. E o que eu tenho conversado com todos os coautores, a ideia é sempre a mesma. O que passa com cada um, independente da história que foi contada, é exatamente isso. Ajudar as pessoas a mostrar que elas podem. Isso mesmo. Ana Verônica, a sua história, o seu capítulo, você contou uma história referente à sua atividade, né, profissional. E aí eu queria que você falasse sobre esse desafio de escrever, como é que foi, como é que você se sentiu, o que significou isso para você? E fala aí sobre o seu capítulo e sobre essa trajetória. Então, eu me senti muito feliz quando eu fui convidada, né, para escrever. Porque quando você me convidou, doutora Silvia, que a gente chama, né, gente, todo mundo chama a Silvia, por mais que sejamos próximas de doutora Silvia. Eu falei assim, doutora, o que a gente mais tem dentro da psicologia é história para contar. Aí eu fiquei, poxa, qual história eu vou contar? Não, tem uma que é muito boa. Para mim foi muito importante escrever, primeiro porque era um sonho de criança, eu sempre quis escrever. Eu queria ser ou jornalista ou psicóloga. E eu fiz vestibular de jornalismo, não passei na UNB e passei no primeiro vestibular de psicologia e comecei a trabalhar. E aí, de repente, caí nessa situação, que é a história que eu conto, que é uma história realmente muito significativa de transformação, e que eu queria compartilhar com as pessoas essa história de mudança de vida, uma mudança muito importante de vida, mas eu também queria falar sobre o impacto que essa mudança de vida teve na minha vida, né? A gente, quando fala de mudança de vida social, é uma mudança que fala sobre isso que o Jajá falou, né? Para os íntimos, gente, é o Jajá. E que fala muito disso, né? Da gente olhar para o olhar do outro, como é que o outro está se sentindo, até que medida eu posso fazer e simplesmente não faço, porque para mim me deixa confortável, né? Então, para mim foi muito importante escrever essa história. É uma história de uma adolescente que eu acompanhei numa medida socioeducativa, então tinha ali um ato infracional que a gente chama dentro da nossa lei, enquanto maiores de idade, digamos assim, de um crime, né? E algo muito grave. E uma pessoa que simplesmente tinha muito potencial, mas ninguém nunca tinha falado para ela, você pode, você é capaz, você consegue, vamos traçar um plano de ação, vamos traçar uma estratégia, né? E trabalhar em cima disso para que isso acontecesse. Então, para mim, o processo em si, ele foi muito importante do trabalho que eu fiz com ela, mas o resultado final, que aí vocês vão ter que ler o livro, que foi a ligação que eu recebi, que eu conto no livro, dizendo que ela conseguiu, fez toda a diferença na minha vida. É esse o caminho, como você bem colocou, é esse o propósito. É para isso que eu escolhi essa profissão, é para isso que eu estou nesse lugar. Então, para mim, assim, foi realmente, assim, impactante. Eu acho que escrever um livro e você colocar aqui dentro aquilo que é a sua experiência de vida, sabe? A sua vida, não tem
não tem uma emoção que eu possa dizer assim mais importante, sinceramente, na vida, assim, não tem, porque é diferenciado, é uma experiência totalmente diferenciada. Muitas experiências passaremos em comum. A gente vai se despedir de pessoas que a gente ama, a gente vai viver lutos de relacionamentos que terminam, a gente vai passar por doenças importantes na vida da gente, mas escrever um livro, nem todo mundo vai escrever, nem todo mundo vai ter a oportunidade de escrever um capítulo. Então, foi só um capítulo. Não, não foi só um capítulo. Não foi. Aqui tem sangue, tem emoção, tem história, sabe? Tem transformação. Tem muita gente que falou, não quero mais essa carreira. Não, por que eu vou ser tratado assim? Porque eu nasci nessa comunidade. Ou por que eu não posso mudar a minha vida, apesar de eu ter feito muita coisa que me comprometeu? Por que não? Eu acho que essa é a expressão. Assim. E quando você me contou a história, que eu também não vou falar, porque realmente Tem que ler o livro. tem que ler o livro, porque é uma história muito impactante, é uma história assim linda. E aí que a gente vê duas coisas, né? Uma, o trabalho profissional da Ana Verônica, né? O quanto ela foi importante para essa menina, que talvez ela mesma, na época, nem imaginou que o que ela fez fosse ter um impacto tão grande e uma virada de chave na vida dessa menor infratora, né? Que aconteceu. Então, assim, eu digo, não, essa história tem que ser contada para o mundo. Essa história, eu fiquei assim, querendo publicar no outro dia, né? Quando ela me contou, eu disse, não, essa história tem que, sabe? As pessoas têm que saber disso. Foi uma coisa assim que eu digo, tem que ter essa história. E na hora que você estava comentando aqui a questão do escrever, né, o quanto que é uma experiência, eu estava aqui me recordando que uma das diferenças que nos faz ser humano é esse poder de contar histórias, né? É esse poder da gente deixar essas experiências para daqui a algum tempo, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ir e isso aqui vai ficar. Né? Então isso é um marco assim muito profundo assim. É a questão de você criar memórias, né? Eu me lembro tudo. Isso faz mais de 10, 15 anos. Mais de 15 anos. E eu me lembro de tudo com detalhes, sabe? Como é importante a gente validar as pessoas. Como chegar e falar assim, poxa, e por que não? Sabe? Você é capaz, sabe? Você pode alcançar, que é o poder da transformação. Às vezes eu estou vivendo um momento da minha vida e eu falo assim, gente, eu não quero estar nessa posição, isso não é legal, eu não estou feliz, sabe? Eu acordo incomodada para ir para o trabalho, eu acordo, né, muita pressão, sabe? Eu estou tendo crise de ansiedade, poxa, e por que não mudar? Então, eu acho que o livro, ele traz muito isso, sabe, doutora? Assim, você foi muito competente e feliz nesse sentido, de conseguir agregar valor de vários profissionais que têm histórias incríveis para contar, de pessoas que vivem vidas comuns, no não comum, né? Que falaram assim, não, eu não aceito isso, eu quero uma vida diferente para mim. E tá aí no livro, sabe? Eu acho que é muito potente e impulsiona muito as pessoas, sabe? Falar, poxa, eu quero, eu posso. Essa história que eu coloquei no livro, ela saiu, inclusive, em grandes mídias sociais, ela saiu porque realmente foi uma virada de chave muito grande. Porque alguém chegou para a pessoa e falou assim, você consegue, sabe? Você consegue, você não está aproveitando o tempo da sua vida fazendo aquilo que você quer, aquilo que é importante para você. Então, vamos lá, eu posso te dar isso, mas não estica muita corda, vamos lá. Porque eu também, tudo na vida tem limite, então vamos negociando aqui. Então, eu agradeci imensamente assim, a oportunidade realmente de ter podido participar desse livro. A emoção que eu tive, né? Cada capítulo que eu recebi e lia, eu vibrava. E eu sempre dava o retorno para as pessoas, para os coautores, dizendo, nossa, sensacional, parabéns, que maravilha, é ótimo. Aí às vezes eles ficavam assim, nossa, mas você acha mesmo? Você não está dizendo isso só para me agradar? Porque, gente, a história está dentro de cada um. É a pureza de cada pessoa de contar aquela história.
É uma coisa assim maravilhosa. E eu ficava imaginando assim, o livro pronto, as pessoas lendo aquelas histórias e quanto aquilo podia impactar na vida das pessoas. E uma coisa que é interessante é que ali traz uma riqueza de detalhes que nem todo mundo conhece. Às vezes o pessoal conhece uma parte da história apenas. E normalmente a parte boa, né? Porque a parte ruim pouca gente Sim, conhece, né? sim. E quando a gente escreve, inclusive, sobre esses pontos que a gente teve que enfrentar, essas barreiras que a gente teve que enfrentar, tem muita gente falando, nossa, mas Nunca imaginei. nunca imaginei que isso poderia ter acontecido. Ou então assim, nossa, não aparentou. É. Porque a gente, com o passar do tempo, a gente aprende a ter resiliência. E isso faz toda a diferença no nosso caminhar, né? Na nossa transformação. A gente Para a precisa. nossa saúde mental, Para inclusive. exatamente. É preciso que a gente tenha essa força de vontade. Tem que ter a virada de chave. Quando você vai ter essa virada de chave? É quando você sai da sua zona de conforto, né? E cada um tem a sua. A zona de conforto você pode estar muito bem hoje, trabalhando, mas de repente você sente que está faltando alguma coisa. E aí, nesse sentir que está faltando alguma coisa, é quando você fala assim, não, aquele sonho lá atrás que eu deixei, vou resgatá-lo. E aí entra a questão, quais são os desafios agora que eu vou ter que enfrentar para resgatar esse sonho perdido? Porque dói, né? Porque dói não é fácil. E detalhe, às vezes você já tem uma caminhada muito grande e as pessoas vão dizer assim, nossa, mas você vai deixar tudo para trás que você construiu para fazer uma mudança tão brusca, mas tem tudo para dar errado. Mas E se Ou der não. certo? e se der certo? Ou não. Ou não? E se der certo? Mas é porque você vai. Normalmente, quem está de fora não sabe o quanto você deseja aquilo. Isso. Esse é o detalhe. Quando você tem aquele desejo e aquilo é seu, é tão íntimo, de uma forma que você é capaz de enfrentar qualquer coisa, você vai fazer com a melhor qualidade que você puder, você vai passar por cima de todos os desafios até você alcançar o objetivo. E é esse o ponto que eu penso que todos os autores, dentro desse livro, quando resolveram fazer essa guinada de vida, tiveram em mente. E uma coisa que eu falo para você que está nos assistindo. Na zona de conforto, ninguém progride. Ninguém alcança o sonho, o verdadeiro sonho, o sonho maior da zona de conforto. A gente tem que sair, lutar e sofrer e chorar às vezes. Abrir mão de algumas coisas que são importantes para que você alcance. Então, zona de conforto não leva ninguém ao crescimento. Eu sempre digo assim, né? Muito legal isso que você falou já. Porque assim, eu sempre penso assim, poxa, eu quero alcançar um patamar X, né? Em quem que eu vou me inspirar? Quem que vai ser a minha... Quem que vai ser o meu norte, né? Quem que vai me guiar naquilo dali? Aí, por exemplo, poxa, eu quero superar, sei lá, eu quero fazer uma transição de carreira. Poxa, vou falar com a Patrícia. Ou eu quero falar sobre o que eu estou vivendo no momento, sabe? Poxa, eu estou me sentindo acolhida, eu não estou passando esse momento. A história do Jailson vai me trazer isso. Então, eu acho assim, eu gosto muito de ver também a vida com os atletas, por exemplo. Como que um atleta de alto rendimento ele faz? O treino dele não é constante. Ele tem um treino intervalado. Ele tem um treino que hoje é um, amanhã é outro, amanhã é outro. Por quê? Porque ele está buscando o quê? Força e resistência. E esse livro traz muito sobre isso, força e resistência. Agora, da onde vem essa força? Todo mundo quer ser validado. Então, quando as pessoas falavam, né, para você, inclusive eu, você achou mesmo? É porque a gente fala assim, será que a minha história é legal mesmo, sabe? Será que eu estou transmitindo aquela emoção que eu senti quando eu fiz aquilo, sabe? De você parar. Eu, sem hipocrisia mesmo, toda vez que eu conto essa história que está no livro, eu me arrepio. Porque você lê uma mensagem assim de uma coisa assim, gente, grandiosa, praticamente impossível de acontecer, mas que você plantou a semente lá porque você de fato acreditou que é aquilo que você falou, tudo que esse livro aqui só aconteceu
Porque ele veio aqui, é possível, eu acredito nele. Ele veio para o coração, a gente falou assim, vamos colocar a mão literalmente na massa. Lá, vamos mexer naquilo, vamos fazer doer, mas a coisa vai acontecer. E você lê uma mensagem e fala assim, olha, eu consegui. Aí você fala assim, caraca, uau! E aí passa um filme na sua cabeça, né? Daquilo, poxa, eu fiz uma transição de carreira. Uau, eu estou muito feliz. Poxa, eu superei isso. Caramba! Caramba, como isso é bom, como essa sensação é boa. Então vale cada dor. Parto, a gente está perto do Dia das Mães. Gente, parto. Eu não sou mãe, mas parto dói. Fisicamente dói. Né? Dói tudo. Mas por quê? Porque eu quero muito aquele ser. Eu quero muito esse livro. Eu quero muito fazer uma transição de carreira. E você vai. Aí cada um pega na mão de outro, né? E fala assim, cara, tamo junto. Vamos lá. O que você... E você é muito assim, doutora Silvia. Sabe? Ah, eu não tô conseguindo escrever, eu tô sem inspiração. Calma. Quantas mensagens dessas você não recebeu nesse período? Ninguém cresce sozinho, não é? Ninguém cresce sozinho. Calma, eu vou te ajudar. O que você precisa, sabe? Então, isso, gente, isso é muito potente. A gente vive disso, a gente vive de memória. E da mesma forma, assim como eu ajudei muita gente que estava me desanimada, eu não consigo, ou eu escrevi demais, ou eu escrevi de menos, da mesma forma também vocês me ajudaram, né? Porque, por exemplo, essa capa aqui, ela é mega elogiada por todo mundo. Maravilhosa. Ainda hoje a gente recebeu elogio sobre essa capa. Maravilhosa. Né? Então, até isso, vocês me ajudaram. Eu coloquei em votação as capas que tinham. Né? Eu dizia, e essa capa aqui, eu acho que só teve 2 pessoas que não votaram nessa capa. Eu votei nessa. Eu também. Na hora. Você não foi? Então, assim, vocês me ajudaram a escolher a capa. Vocês me ajudaram, de qualquer forma, a escolher o nome de acordo com as histórias. E vocês me ajudaram até, mesmo sem saber, a eu ordenar o livro. E aí, depois que esse livro estava todo bonitinho, prontinho, eu imaginei isso aqui dá um filme com episódios. Entendeu? De cada história dá um episódio. Né? Então, quem sabe um dia não vai virar Quem sabe? uma série. Né? É um parto. Eu lembro assim que eu estava lá, eu estava viajando de férias, eu estava em Maceió, né? E eu tinha que entregar o capítulo do livro e ainda faltava fazer algumas revisões. Aí a doutora Silvia pegou, me mandou uma mensagem assim, Ana, tá com muitos caracteres, você precisa diminuir. Nossa, meu Deus. Acho que todos passamos por isso. Mas tudo bem, eu levei o computador, diminuí, né? Eu arrumei, coloquei lá e tudo, não, tá tudo desse jeito, cortei principalmente da bio. Então, assim, é um investimento emocional, né? Já é um investimento, né, Patrícia? Mas O que você faz. É engraçado essa história de escrever. Quando a gente chama a pessoa para ser coautor, ai, gente, mas 15 mil caracteres é muita coisa. Eu digo, gente, não é. Porque quando você começar a escrever, vai passar muito, você vai ter dificuldade para deixar em 15 mil. Né? Porque quando a gente vai diminuir, aí não dá certo. Aí você vai, aí diminui. Passou só 10 mil. Então você já está na hora de escrever um livro. Um livro. Olha, Porque tem história, né? mas assim, já caminhando para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem, cada um falasse sobre o impacto desse livro na vida de vocês, na vida pessoal e mesmo na carreira. O que foi importante para vocês? Né? E no final eu falo para mim o que foi importante. Tá. Vamos lá. Para mim, primeiro foi esse fechamento de ciclo. Né? A partir do momento que a gente toma uma decisão, a gente sempre questiona ela, né? Se é certo ou errado. A gente sempre se pergunta, tá certo, tá errado, tô fazendo certo. E não foi um processo fácil. Você estava comigo durante todo esse processo, então você sabe muito bem disso. Foram várias mudanças de rota, várias adequações, várias adaptações, né? Assim, você, depois de 10 anos, pensar assim... Na verdade, eu já tinha mais de 14 anos de
de trabalho, né, na mesma empresa, você falar assim, olha, tá no momento de eu sair daqui, tá no momento de eu seguir novos rumos, não são decisões fáceis a se tomar, Não. né? Você vai para um lugar desconhecido, mas assim como você disse, na zona de conforto, a gente vai ter o mesmo de sempre, né? E a gente se questiona muito. Então, escrever esse livro para mim foi esse fechamento de ciclo, essa mudança, e que abriu portas que eu nem imaginava. Tô aqui no podcast agora, olha pra você ver. Abriu portas que às Tá na vezes eu nem. Bienal. Tô no Bienal. Portas às vezes que a gente nem imaginava. Vai se programar para ir para São Jordi ano que vem? Ó. E tá sendo muito legal também que na minha família algumas pessoas já estão lendo, tendo essa conversa com eles falam assim, cara, tem umas histórias lá que são demais. Foi feito com muito carinho, né? Então, em relação assim, pessoalmente foi muito importante, porque marcou para mim essa mudança de vida, né? E profissionalmente está sendo uma experiência incrível também. De estar vivendo essas experiências, de estar aqui com vocês de novo, né? Mais uma vez juntos. Então, tá sendo uma experiência maravilhosa. Você, já. Bem, às vezes a gente esquece um pouco da nossa história, de tudo que a gente viveu, né? E tudo que a gente passou para chegar onde a gente está. E acaba não dando valor à nossa própria história. Escrever isso me trouxe à tona tudo que eu já vivi, tudo que eu precisei fazer, todas as noites que eu fiquei, claro, estudando. Algumas delas meus pais nem sabem, porque trabalhava o dia inteiro cansados e aí eu ficava estudando à noite sozinho. E você chega a dizer assim, nossa, chegar onde eu cheguei. E aí você escrever sobre isso e deixar por exemplo, para minhas filhas, elas saberem assim, olha, o pai dela teve dificuldades na vida, não foi tudo fácil, não foi tudo de mão beijadas, e mesmo assim ele conseguiu alcançar o que ele queria. Virou até escritor. Exatamente. E não será o último. De best-seller. Entendo que com o passar do tempo, o meu livro ele vai trazer esse sentimento para outras pessoas também. Esse é o meu objetivo. E eu penso que é isso que vai fazer toda a diferença na minha vida daqui para frente. É escrever histórias que transformem vidas. É o que eu quero e o que eu daqui para frente vou continuar nessa caminhada. Espero estar com vocês novamente nos próximos livros. Estaremos. E é isso. Como diz o Renato, picado pela mosquinha da escrita, né? Você, Ana Verônica, fale aí da importância, o que significou para você, no pessoal e no profissional. Então, quando você fez o convite, né, eu pensei sobre muitas histórias, né? Mas eu queria contar a história que eu realmente contei aí. E, na verdade, apesar de eu contar uma história de uma pessoa, eu estava contando de como essa história me transformou, né? Como que ela impactou na minha vida e como aquilo foi importante. Assim, eu posso dizer que um dos momentos mais impactantes da minha vida foi receber essa mensagem que eu recebi. Como é importante você sair. Posso dar um spoiler? Pequenininho. Pequenininho. Como é importante você sair de uma tentativa de homicídio para o primeiro lugar do vestibular de uma universidade federal. E saber que em algum momento eu contribuí por meio da minha profissão para que isso acontecesse, sabe? E eu penso que a vida é uma escadinha. Então, de alguma forma, eu por meio da minha profissão, que é uma coisa que eu sempre quis ter, eu consegui impactar na vida dela. E ela conseguiu e consegue impactar na vida de tantos outros, porque ela faz um trabalho voluntário junto dessa temática, né? Que aí vocês vão ter que ler o livro. Dentro dessa temática. Então, assim, para mim, assim, receber aquela mensagem foi um dos pontos marcantes da minha vida, assim. Tanto que eu li e realmente eu falei, gente, eu não acredito. Por mais que eu soubesse que era totalmente possível. Eu sabia mesmo, porque além das barreiras, o poder da transformação, gente, a gente é muito potente. Toda vez que eu falo desse livro, eu falo, caramba,
É um livro muito potente. Leiam o livro, porque são várias histórias. E o que eu gosto, doutora, é assim, eu acho que o livro é um veículo de transformação humana muito importante. E eu sempre indico livros para leitura dentro do consultório. Eu sempre falo assim, olha, comece a ler o livro, você acha que... Escuta a história de outra pessoa, eu gosto muito de biografia de atleta. E esse livro, cada capítulo é a história de uma pessoa. Cada livro é a história de alguém que fez uma transição de carreira. Imagina, você fala assim, eu não quero mais ser médica, eu não quero mais ser psicóloga, eu não quero ser mais analista de TI, de governança. O que eu vou fazer na vida? Eu não estou feliz e tal. Então, é um livro que traz muita coisa importante para a gente, sabe? É um livro que ele é visceral. Ele é um livro que você lê, não é um livro que você lê uma história, você lê e você fica impactado. Tipo assim, caramba, né? Eu posso, né? Isso. Eu posso. Do poder, assim, sabe? E a gente pode mesmo. A gente pode. Então, é um livro que ele valida as histórias, é um livro que valida a vida, que valida a potencialidade, as pessoas, as carreiras, sabe? Então, assim, para mim foi muito importante escrever. Eu me senti assim, a gente hoje, gente, a gente foi na Bienal daqui de Minas, né? E assim, imagina você estar numa Bienal do livro. Isso é... Como autora. Como autora. Você chega lá e fala assim, olha, eu sou autora, Você sou pega a sua coautora, eu credencial. quero a minha credencial. Inclusive está aqui, ó, gente. Gente, isso daqui foi conquistado, entende? E é importante que isso daqui vai multiplicar na vida de outras pessoas. Então, assim, é muito significativo, assim. Para mim, é um propósito de vida, uma etapa cumprida. Com sucesso. Eu fiz essa pergunta para vocês porque muitas pessoas que, até algumas que eu fui convidar para ser coautor de livro, não deram nenhuma importância para isso. Mas eu tenho história para contar, sabe? Tipo assim, não tem nada a ver isso. Praticamente diziam isso. E eu digo, gente, dentro de nós, tem vários livros. Tem vários Nós capítulos. somos história, né? Exatamente. É a nossa história. Se não é nossa, mas de algum familiar, de algum amigo, de algum paciente, enfim. A gente sempre tem história para contar. E essas histórias, elas podem ser muito importantes na vida de outras pessoas. Mas sabe qual é a questão, doutora? É que as pessoas, elas criam uma expectativa na vida de algo muito sempre, tudo sensacional. E elas não conseguem perceber aquelas pequenas belezas Na que vão simplicidade. acontecendo. Que fazem ser sensacional. E que no final fazem das todo contas. sentido, sabe? Faz todo sentido. Olha, eu preciso mudar a minha vida, eu não estou feliz nessa vida, entende? Então eu vou traçar essa e essa estratégia. São coisas pequenininhas, então eu vou mudar o comportamento, eu vou fazer uma dieta, eu vou ser menos reativa, eu vou procurar outra profissão. São coisas simples que fazem diferença na vida. Ninguém chega lá no topo sem fazer, né? Sem buscar fazer pequenas mudanças. Então as pessoas estão muito focadas no extraordinário. Pequenos passos para Exato. se fazer uma grande caminhada. E a transformação vem assim, né? A borboleta fica muito tempo para se Na transformar verdade, ali. as pessoas se deixam atropelar pelo dia a dia, pelo cotidiano, né? E acabam não tendo tempo para fazer aquela leitura, o autoconhecimento, né? Saber o que de fato ela está fazendo da vida dela. Esse eu acho que é o ponto principal. Isso. É o estar presente, né? A gente aqui, por exemplo, a única coisa que a gente tem, né? Já é o presente. Então, esse compartilhar aqui, olha que delícia que é a gente estar aqui conversando, trocando histórias, trocando as nossas experiências, compartilhando com conhecimento de outras pessoas. Não, eu estou sempre no futuro. Porque amanhã eu tenho que fazer isso, né? Então, de resgatar esse estado de presença, sabe? E eu acho que tem determinados momentos também que você falou muito da questão da validação e isso é interessante. Por exemplo, eu estava até brincando essa semana com a minha sócia da escola, porque eu estava fazendo um conteúdo para o curso de inglês, para o programa de inglês que eu criei, que eu desenvolvi, e eu falando como advogada. E eu escrevendo o texto, eu falando assim, gente, eu sou muito advogada. Todo o meu texto, né?
Porque isso não sai da gente, né? Isso tudo é uma construção que a gente faz. Na hora que você falou essa palavra estar presente, a minha dissertação de mestrado em Direito, eu uso exatamente esse termo e eu faço exatamente essa conexão. A ética, nós sermos pessoas éticas, é estarmos presentes. E isso em qualquer momento da nossa vida, é no judiciário, é enquanto professor, é enquanto médico, né? Em qualquer momento. Então, as coisas se conectam, né? Assim, as nossas experiências, elas não nos abandonam, elas fazem parte de quem nós somos e a gente tem que validar isso também, né, gente? Exato. Né? Tudo que a gente passou trouxe a gente até aqui. E é interessante, a gente vinha hoje no caminho falando sobre a questão dessa ética, né, doutora? Que a gente pode perder tudo, mas jamais perder a nossa ética. Isso. Tudo que a gente, isso a gente traz, vem do nosso, Valor. são os nossos valores. A gente não pode, isso não pode ter preço. Não pode abrir mão. Não, não pode, não podemos. Negociáveis. Exatamente. Porque imagina só, você pode se perder das pessoas, você pode se perder no caminho, você pode se perder, sei lá, num determinado momento, você está numa relação de amizade ou afetiva, e você fala assim, meu Deus, a gente não está conectado. Mas imagina isso quando é de você mesmo. Porque você abriu mão desses valores, né? Porque você falou, não, vamos negociar isso daqui, né? Olha, você vai ter que, sei lá, de repente você está no cargo de gestão, demitir fulano, mas você não concorda com a demissão e você faz porque você também precisa, né, garantir lá a sua ocupação e tudo. Então, os valores da gente, eles são muito importantes, sabe? E eu acho que esse livro, doutora Silvia, ele fala muito de valor, sobre de presença do mundo, de estar presente, né, sobre a questão da validação. Você nunca vai deixar a Patrícia de ser uma advogada. Você pode não trabalhar, né? E eu penso assim, não ter. Mas você vai negociar a vida diante. E é muito bom isso, porque você tem uma expertise, um feedback, que aquilo dali agregou valor à sua existência, entendeu? Então, só que aquilo não era só aquilo, né? E eu acho que isso que é muito legal, da gente saber, poxa, onde que faz o meu sangue ferver? Né? Sabe? Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. É aquela potência de você falar, caramba, que massa, que sensacional, sabe? Yes! Tipo, Minha cara, vida faz sentido. minha vida tem propósito, Tem já, propósito. sabe, gente? E é perceber os ciclos da vida também, né? Exato! A gente não é a mesma coisa, Isso. né? A famosa frase, nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes, Isso. porque não é o A mesmo gente homem, é não é o rio. mesmo rio, Exato. né? Então a gente tem que... A única certeza da vida é a transformação. Exato. É a mudança, né? É, Então a constante. gente tem que acompanhar ela, senão a gente fica para trás. Exatamente, estagnado. E a gente é rio, né, gente? A gente não é árvore. Então eu sempre falo assim, por que não? Doutora que é médica, eu que sou psicóloga, qual a melhor frase que a gente consegue ouvir? É assim, você vai, atende uma pessoa, a pessoa volta. E aí, tá tudo bem? Tô bem melhor. Essa frase, sim, a dopamina. Eu falei, você não pode falar para a pessoa, né? Eu falei assim, caramba, que legal. Yes. E aí? É, porque você pode falar, Mas por yes. dentro, né? Tipo assim, yes, 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 yes. Mas aí você pensa, poxa, e aí, como é que tá? Principalmente coisas graves, coisas de manejo difícil. Esse livro faz isso sem a gente estar lá. E isso por meio de todos nós. Sem a gente estar lá atendendo. Olha, só para dar água na boca, para quem está assistindo, eu quero falar algumas coisas que é tratado nesse livro. Então, aqui, além das histórias que os nossos coautores presentes já falaram, a gente tem história de maternidade que influenciou na vida profissional, a gente tem história de pessoas que mudaram de país e mudaram a vida, encontraram amor e fizeram mudança, chegaram no país sem conhecer a língua, sem conhecer a cultura e mudaram, e estão hoje morando nesses lugares e bem, né? Tem a história da pessoa que chegou sem saber falar francês e fez mestrado na Sorbonne. Fabi, um beijo para você. E a gente tem a história de uma mãe e de pais médicos que criaram um filho autista nível 3, que hoje está com 34 anos. A gente tem história de pessoas que contam sua trajetória de trabalho. A gente tem história de quem está na Austrália, que teve que fazer em pouco tempo muita coisa para conseguir
permanecer residente lá. Enfim, você vai encontrar histórias do tudo que você imaginar. Se você quer emigrar, se você quer mudar de carreira, se você tem dúvida da maternidade, se a maternidade vai atrapalhar a sua carreira, se você tem um filho autista, enfim, tudo você vai encontrar nesse livro e você vai ver que você consegue, que você pode e que seu sonho pode ser realizado. E onde ele está vendo, doutor? Ele está à venda. Ó, quem for na Bienal pode adquirir lá na Bienal. Até amanhã. Pode, até amanhã. No stand da editora. Da editora Lisboa. Isso. E pode adquirir na Amazon. E pode adquirir tem Os autor que autores. ainda tem livro para vender. Né? Eu tenho. Eu também. E espalhado por todo o Brasil. Por todo o Brasil e pelo mundo. E pelo mundo. Pelo mundo. Porque o nosso livro é internacional. Nosso livro Você está tem na razão. Espanha, nosso livro está em Portugal, está na Europa, está na França, está na Itália, Chiquíssimo, Né? chiquíssimo. está na Austrália, está no Uruguai, porque a Mas gente é tem brasileiro. coautor. Sim, ele é Best-seller. brasileiro e os coautores moram lá e são brasileiros. Moram nesses lugares e são Exatamente. brasileiros. E meus amigos. Né? Então eu quero agradecer demais, demais. Primeiro, por vocês terem aceitado serem meus coautores. E segundo, por estarem aqui compartilhando a experiência de vocês nesse podcast. Eu agradeço muito e quero me despedir e desejar que todo mundo se transforme, que todo mundo acredite que pode se transformar e que pode vencer. Agradeço a todos que estão aí ouvindo a gente, escutando um pouquinho sobre cada uma das histórias dos autores aqui presentes. E não deixem de adquirir esse livro. Eu digo que é um livro de cabeceira, né? Para onde você vai ter diversos insights maravilhosos de coisas de formas de se mudar, de se enfrentar a desafios que vocês vão levar para a vida, né? Então eu desejo para vocês uma boa leitura. E assim a gente termina mais um Café para Despertar. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.